exposição no livro de Gênesis. Portanto, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor. Gênesis capítulo de número 8. Gênesis de número 8, capítulo de número 8. Nós faremos a leitura a partir do primeiro verso. Eu gostaria que o irmão e a irmã acompanhassem a leitura na sua Bíblia e mantivesse a Bíblia aberta depois para você ir observando, acompanhando a leitura do texto. E caso sua tradução seja diferente da qual que eu estou utilizando, que é a NAA, eu gostaria que você observasse, pois muitas vezes há algumas traduções que nos ajudam a compreender até mais profundamente, quando junto o significado da minha tradução e a sua tradução abrange a compreensão do texto, e isso nos ajuda a compreender melhor a leitura. Está escrito assim na palavra do Senhor, verso de número 1 do capítulo de número 8. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. As águas iam escoando continuadamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. E as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas sobre a terra. Depois, Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído da superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e recolheu consigo na arca e trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Verso de número 13. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós estamos diante da Tua revelação especial. Nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós estamos diante daquilo que é o manual para a nossa vida, a nossa regra de fé e prática. Nós estamos diante da biblioteca do Espírito Santo, aquele que inspirou os autores a escrevê-lo. Nós estamos diante do livro santo, aquele que nos ajuda a caminhar, aquele que nos instrui como caminhar em retidão. Nós pedimos que, após a leitura, como nós fizemos, o Senhor ilumine o nosso entendimento. E, Senhor, nós pedimos também que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração.
não apenas à nossa mente, mas ao nosso coração. Que sejamos transformados pela Tua palavra nessa noite, impactados pela Tua palavra, e tenhamos a convicção de que o Senhor falou conosco. É o que pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, em tempos passados, a consciência da morte era muito presente. As pessoas mais antigas, elas não temiam tanto a morte como em nossos dias. Talvez elas tinham essa compreensão de que a morte era um fato na vida delas por conta da baixa expectativa de vida, por conta das muitas epidemias, por conta das guerras. Enfim, os mais antigos, eles não tinham tanta dificuldade em relação à morte, pois eles sabiam que em breve a morte viria. A expectativa de vida era muito mais baixa que em nossos dias. Então era comum eles estarem sempre em velórios, sempre em funerais, e assim o convívio com a morte era algo comum. Mas não é o que acontece em nossos dias. Em nossos dias, por conta da expectativa de vida ser um pouco maior que outrora, cada vez mais nós perdemos de vista que a morte é um fato. Deixa eu te lembrar, dentro de menos de 120 anos, com certeza, você estará debaixo da terra. E certamente você será esquecido depois disso. Certamente um tataraneto seu não se lembrará, ninguém mais se lembrará. Talvez você ficará em um depósito de ossuário, você não será lembrado. É isso que acontecerá com todos nós. Ou você se recorda dos seus tataravós? Não se recorda. Então nós somos como uma neblina, como o Tiago disse. E por que eu estou trazendo isso? Que a questão da morte é extremamente importante, pois cada dia mais nós queremos fugir dessa realidade que é uma certeza. Há uma certeza na vida, é a morte. Você morrerá, nós morreremos. E cada vez mais nós estamos buscando fugir dessa realidade. De que maneira? Mas cada vez mais vezes nós investimos em maquiagem, cada vez mais nós investimos em cuidado, até exagerado do corpo, cada vez mais nós tentamos fugir da nossa velhice que se aproxima. Os filtros de Instagram estão aí para mostrar isso. Então cada vez mais nós temos medo de chegar ao momento onde o nosso corpo vai esfriar definitivamente. E com a morte há uma certeza, o que vem depois. E é o que muito assusta muitos cristãos, inclusive. É o julgamento. O julgamento é uma certeza. Após a morte, é certeza que virá o julgamento. Não sou eu que diz, obviamente. O autor aos Hebreus diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O juízo virá na sequência assim que nós morrermos. Ou, caso você queira que eu utilize um eufemismo, assim no momento que nós batermos a nossa bota, nós morreremos e em breve estaremos diante do tribunal de Deus, todos nós. É o que nós vemos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, está escrito assim no capítulo 5, verso 10: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Aqueles que se apresentarão ao tribunal de Cristo, apresentando as suas obras, as suas más obras ou boas obras, certamente receberão juízo. Mas aqueles que estarão diante do tribunal de Cristo, não apontando para suas obras como meio de ser justificados, mas como apontando para Cristo Jesus e mostrando que nele está a nossa justificação, certamente esses não receberão o juízo, mas entrarão na bem-aventurança, eles herdarão o reino dos céus. E por que eu estou tratando sobre esse assunto, às vezes tão indigesto, falar sobre morte? Primeiro porque é uma realidade, muitas vezes nós esquecemos disso, muitas vezes esquecemos que daqui a pouco a morte bate na nossa porta, mas também para nos lembrar que esse juízo ele está próximo, ele não está muito distante. Nós imaginamos que todos nós vamos morrer bem velhinhos, não é verdade? Nós imaginamos que quando nós estivermos bem velhinhos na cama, então morreremos, mas possa ser que hoje mesmo morremos. Um de nós, ao chegar em nossas casas,
tenha um mal súbito e esteja diante do tribunal do Senhor. Então, esse tipo de ensino é extremamente indigesto. E muitos pregadores não gostariam de entrar nesse tipo de assunto, porque o público não gosta de ouvir sobre isso. Mas seria cometer uma injustiça com a igreja do Senhor não tratarmos de maneira recorrente sobre esse assunto. Nós estaremos em breve diante do tribunal do Senhor. E o que a narrativa de Noé tem a ver com isso? O que? Nós não vimos tribunal de Cristo, nós não vimos inferno, nós não vemos essa realidade de céu. Por que estou trazendo essa temática para um texto que não está tratando sobre esse assunto? Porque nós podemos observar, e nós vimos isso durante as últimas exposições em relação à história de Noé, que a história de Noé ela apresenta um paradigma, um padrão que aconteceu no passado, e na segunda carta de Pedro ele fala que acontecerá no futuro. Haverá um juízo no futuro, haverá também uma salvação no futuro, haverá no futuro novos céus e nova terra também. Então essas coisas elas estão presentes de forma como sombras no Antigo Testamento, mas são reveladas plenamente no Novo Testamento. Então nós vamos tratar sobre esse tema, o Deus que salva você do julgamento. Eu poderia colocar um pronome oblíquo, nos salva, mas seria muito mais interessante você observar essa mensagem individualmente. O Deus que salva você, o Deus que me salva individualmente do julgamento. E por isso nós vamos olhar o texto dessa seguinte forma. Verso de número 1, acompanha a leitura da palavra do Senhor. Está escrito assim: então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. A leitura que fazemos, podemos questionar. Ora, Deus ele esqueceu de Noé. Noé estava lá 40 dias e 40 noites de muita chuva, muita água, e de repente o Senhor esqueceu. É isso que o texto está falando? Não, a palavra ele se lembrou não tem essa conotação. Tem a ideia que no momento certo da missão que o Senhor tinha para Noé, ele vai até Noé. Ele não é no sentido de se lembrar, de ter se esquecido ou recorrer à sua memória, pois isso seria um equívoco, seria um ataque à onisciência de Deus. Deus, os irmãos sabem que diante dele está o presente, o passado e o futuro como algo só. Ele não se esquece, ele não está no passado, ele não está no presente, ele não está no futuro, ele está em todos os tempos ao mesmo tempo, pois ele é o Senhor do tempo, ele é o soberano sobre tudo. Ele criou o tempo, aliás, como nós vimos no primeiro capítulo de Gênesis. Então, o texto está dizendo, então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. O Senhor, ele se lembrou no aspecto de missão. É o momento agora de trazer Noé, é o momento agora da água baixar. E o Senhor se lembrou de outras pessoas na Bíblia. Esse termo se lembrou é comum, principalmente na narrativa de Gênesis. Por exemplo, o Senhor se lembrou de Abraão mais para frente na narrativa de Gênesis, e por isso ele resgatou o seu primo Ló. O Senhor, ele se lembrou de Raquel, e por isso deu filhos. O Senhor se lembrou mais especificamente da promessa sobre José, a descendência, sobre Raquel, mas o filho que seria de Raquel seria José. Ele não se esqueceu da promessa que havia sido feito a Abraão, que daria uma grande descendência a ele. O Senhor se lembrou dos patriarcas, ele se lembrou de Abraão, Isaque e Jacó, e por isso libertou o povo do Egito. Você recorda na narrativa lá em Êxodo? E o Senhor se lembrou da promessa que fez a Abraão, a Isaque e a Jacó, e por isso enviou Moisés para salvar aquele povo, libertar aquele povo. Quando nós entramos no Novo Testamento, há uma frase que traz a palavra lembrar, muito famosa. O ladrão, assim conhecido, o ladrão da cruz, ele se volta a Cristo Jesus e Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então o termo lembrar não tem a ideia de voltar à memória, mas é o momento do cumprimento do plano de Deus. Então o texto está falando, então Deus se lembrou de Noé, de todos os animais selvagens, de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca, e Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar, fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva dos céus
se deteve. A ideia de o Senhor fez soprar, a ideia de que o Senhor agora, ele está retirando a presença do julgamento, ele está soprando, ele está dando vida. Todas as vezes que nós vemos o Senhor soprar, tem uma conotação de vida. É interessante que a palavra soprar, a palavra vento e espírito, todas elas são da mesma palavra hebraica, que é ruá. Então o Senhor soprou, o Senhor colocou o seu espírito, mostra a forma como Deus, ele lembra da aliança e resgata o seu povo do julgamento. O texto continua dizendo assim: e as águas iam escoando continuadamente da face da terra. No fim de 150 dias, as águas tinham baixado. Ou seja, demorou ainda cerca de 5 meses para as águas baixarem. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. Nós lemos lá no capítulo de número 7, verso de número 19, que as águas, elas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altomontes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles. O Monte Ararat, meus irmãos, fica na atual Turquia. E aqui nós podemos falar um pouquinho sobre o dilúvio como um fato histórico. O dilúvio de fato aconteceu, e eu mencionei isso em algumas pregações anteriores, em alguma delas. Eu disse que há relatos em tabuinhas de argila, né? Porque antigamente o que se preservou, muito da antiguidade, não foram pergaminhos escritos, mas tabuinhas de argilas. E nós temos a coleção de 12 tabuinhas de argilas, dos sumérios, conhecida como o Épico de Gilgamesh. E é interessante, eu tenho esse livro, eu tenho a tradução dele, é interessantíssimo, mas é um período muito anterior ao período de Cristo, inclusive um escrito anterior ao período da escrita do Pentateuco, que já traz o relato que houve em tempos antigos um dilúvio que abalou toda a terra. Mas não somente nos sumérios nós encontramos isso. Os acádios escreveram isso. Nós temos, se eu não estou enganado, na leitura cananeia também estará. Então nós temos registros antigos, documentos antigos que a arqueologia descobre, que apresentam que houve de fato um dilúvio muito em dimensões universais. E por que se diz em dimensões universais? Alguns dizem que esse dilúvio foi somente na região aqui do Monte Ararat, né, que fica na Turquia, só ali no Oriente Médio, próximo. Na verdade a Turquia fica na Europa, né, mas fica ali só na região do Oriente Médio e da Europa, somente naquela região que teve o dilúvio. Mas eu vou defender uma outra posição, a posição dos teólogos conservadores, de que o dilúvio ele teve dimensão universal, mundial, né? Todo o dilúvio alcançou todo o globo terrestre. E vamos recorrer para isso às descobertas científicas. Nós vemos que a arqueologia e até a genética, eles entendem que a vida humana começa na África, no continente africano. Só que para nós percorrermos do continente africano até a região da Europa, nós temos uma grande extensão que foi coberta de água. O Monte Ararat tem agora cerca de 5.000 metros, 162, algumas medidas chegaram até 136, né? Mas então, vamos medir aqui 5.162 de altura, né? O Monte Everest tem quase 9.000 metros de altura. Vamos tentar imaginar como era esse período. Nós não vemos relatos de escritos antigos, pelo menos descobertos pela antiguidade, aqui em nosso continente americano, América do Norte e América do Sul, a gente não vê, né? América Central, a gente não vê escritos datados neste período. Então, há a sugestão, por muitos teólogos cristãos conservadores, de que até o momento do dilúvio, havia a Pangeia, a reunião de todos os continentes, somente em uma região. E a partir do dilúvio, esses continentes se deslocaram, se expandiram. Você pode aprender melhor sobre esse assunto em um livro do Dr. Adalto Lourenço, que é um
falecido há 2 anos, se eu não estou enganado, e o doutor Adalto Lourenço, ele teve alguns trabalhos na NASA, ele é doutor em física e ele era presbiteriano. E ele trata sobre esse assunto, mostrando que com o dilúvio houve a separação da Pangeia e assim os continentes são como são hoje, né? E ali ele discute melhor, mas não é a ênfase que eu quero dar aqui. Eu gostaria de somente a gente se deter no texto, não as questões científicas, isso deixa para um outro momento, mas para a narrativa mesmo. O que Moisés está relatando aqui tem como finalidade comunicar verdades essenciais para os primeiros leitores. Por exemplo, quando ele diz que 7 metros acima dos montes, a gente pode entender esse número 7, não de forma literal, mas o 7 como um número da perfeição, foi completamente coberto. Ele não desceu da arca e colocou uma trena lá e fala, puxa, tem 7 metros do pico do Ararat até a superfície d'água. Não, a ideia é de que foi completamente submerso, porque como nós lemos em outras mensagens, o Senhor, ele traria julgamento sobre todos os homens, e somente aqueles que estavam dentro da arca que sobreviveram. Quando eu disse que defendo que a posição é de um dilúvio em proporções continentais aqui, que alcançou tanto a África, quanto ao Oriente Médio, quanto à Europa, eu estou querendo dizer que é somente nesse período que havia povoamento, somente nessa extensão de terra que havia povoamento de humanos. Então o Senhor enviou o dilúvio para liquidar com esse momento, com essas pessoas. Mas voltando ao texto, nós vemos que no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. E no primeiro dia desse mês apareceram então os picos da montanha. O Senhor, ele trouxe esse dilúvio para o mundo, ele trouxe esse juízo para o mundo. E assim ele fará novamente, como nós vemos na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3 ao 7. Mas o que isso tem a ver com a gente? O tema da nossa mensagem é o Deus que salva você do julgamento. E a nossa primeira aplicação é essa: Deus, ele se lembrou de você. Se no primeiro juízo Deus se lembrou de Noé e ele e sua família foram guardados na arca, no segundo juízo, aqueles que estão em Cristo, eles não perecerão sobre o juízo de Deus. Eles não receberão a morte eterna. Deus, ele se lembrou de nós. O Senhor enviou Cristo Jesus, que assumiu o nosso lugar na cruz, assumiu o nosso castigo, o juízo que era para nós, o Filho de Deus assumiu em nosso lugar. Ele já recebeu o juízo que nós merecíamos. E ele se lembrará de nós, ele se lembrará de você na segunda vinda de Cristo Jesus. E todos aqueles que estão guardados em Cristo serão salvos. Deus salva do juízo aqueles que estão em aliança com Ele. Nós, estando em aliança com o Senhor, nós somos salvos. Assim como Noé e a sua família estão em aliança com o Senhor, aqueles que possuem aliança com Cristo Jesus serão salvos do segundo juízo. A pergunta que eu gostaria de fazer para você: você já recebeu a Cristo Jesus como o seu Senhor e Salvador? O Senhor e Salvador da sua vida? Aí você pode dizer, puxa, mas eu sou crente há tantos anos, eu venho, ou melhor, à igreja há tantos anos, eu me conheço há muito tempo como um crente, mas eu estou fazendo aqui a função que o João Batista fazia. João Batista, ele pregava para religiosos, aqueles que diziam crer em Deus. Ele pregava para fariseus em muitos momentos, e muitos deles ficavam bravos, outros até gostavam de ouvi-lo. Por que, meus queridos irmãos, nós temos que ouvir isso? Eu gostaria de perguntar se de fato você se encontra em Cristo Jesus. Você, olhando para a sua vida, para as suas obras, você é um legítimo cristão? Você é alguém que renuncia à sua vontade muitas vezes para fazer a vontade de Cristo Jesus? É isso que define um cristão, um imitador de Jesus. Caso contrário, eu gostaria de te lembrar que a ira vindoura está vindo. A ira vindoura se aproxima. Essa era a mensagem de João Batista: arrependei-vos, arrependei e crede no Evangelho. E um momento ele diz: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não há como fugir. Somente aqueles que estão em Cristo Jesus serão salvos desta ira vindoura. Portanto, olhe para a sua vida e questione: eu estou em Cristo? Porque haverá um momento
que você não tem mais como voltar atrás. Como eu disse, você pode estar indo embora do culto aqui, um carro te pegar em cheio, e você se encontrar com o Senhor hoje mesmo. Portanto, questione as suas bases da sua fé, as bases da sua fé. Questione onde seus pés estão firmados. Estão na rocha ou não? Vamos continuar o texto. Verso de número 6. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual tinha saído. Ele ia e voltava até que secaram as águas sobre a terra. É interessante que o corvo ele tem algumas formas de se alimentar. Ele se alimenta de vegetais, ele se alimenta de carne, mas ele se alimenta também de organismos mortos. Então, a possibilidade de quando Noé, interessante, está escrito solta, né? Mas no hebraico a ideia é de que ele lança, ele joga com força, ele lança o animal para fora da arca, para que ele voe para distante à procura. Provavelmente aqui Noé está à procura de organismos mortos. A ideia é se de fato morreram, todos morreram mesmo, houve muita morte, então o Noé vai lá e lança para fora da arca o corvo se alimentar dos cadáveres que possivelmente estavam boiando por ali. Mas o texto fala também de uma outra ave. Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé da arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé estendeu a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Não tinha onde ela colocar os pés, ou seja, estava tudo completamente inundado ainda. O corvo encontrou alguns organismos vivos, alguns cadáveres e se alimentou daquilo ali. Mas a pomba não tinha onde pousar, ela não tinha onde colocar as suas patas. Então, ela voltou. A arca era o único lugar ali onde ela dava para pousar. Então, ele traz de novo a pombinha para dentro da arca. Verso de número 10. Noé esperou mais 7 dias. E entenda, o número 7 também, não de maneira literal. Ele não contou uma semana, falou, alguns acreditam em si, e foi no domingo, alguns defendem, foi no domingo que ele vai lançar. Mas eu estou inclinado a entender que esse 7 aqui é a ideia de perfeição. No momento certo ele vai lançar de novo. Quando ele achou que era o momento, ele vai lançar de novo. E de novo ele soltou a pomba fora da arca. A ideia, novamente, ele jogou a pombinha para fora da arca e ela foi procurar um lugar. À tarde ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Então, nós devemos também, já que falamos da alimentação do corvo, a alimentação da pomba. A pomba, na verdade, quando nós vemos aí, elas comem de tudo, inclusive vidro, né? Mas a alimentação dela, ela é herbívora e ela se alimenta de vegetações. E quando ela traz uma folhinha de oliveira no biquinho dela, é sinal de que as águas estavam baixando. Então, é estratégico isso que Noé está fazendo. Ele quer saber como que estão as águas lá fora. Então, ele joga o animal e o animal vai buscar. Então, verso 12, esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Deus havia removido a presença do julgamento e havia preparado uma nova criação. Eu vou repetir, Deus havia removido a presença do julgamento e tinha inaugurado uma nova criação. Sem a presença daqueles muitos homens maus, o Senhor havia liquidado com isso. A pomba, ela confirma a vida, enquanto o corvo, ele confirma a morte. Há 2 elementos, um simbolizando a morte e o outro simbolizando a vida. E a pomba, ela tem uma outra representação. E você que já leu o Novo Testamento, eu gostaria que você somente ouvisse e depois pensasse. Falar, você vai fazer assim. A pomba é a sinalização da remoção do julgamento. A pomba simboliza a remoção do julgamento e a ressurreição para uma nova vida. No Novo Testamento, quando nós vemos o Cristo sendo batizado por João Batista, nós vemos que aparece a descida do Espírito Santo e ele desce em forma corpórea de um pombo. A ideia de que aqueles que estão em Cristo, o julgamento é removido. Aqueles que estão em Cristo
tem ressurreição para a nova vida. Aqui há uma das doutrinas mais belas da nossa fé, a nossa união com Cristo. Se com Cristo nós morremos, vivemos, também ressuscitamos com Ele. Quando nós estamos em Cristo, por meio dele, recebemos a justificação dos nossos pecados. É por conta dos méritos dele que somos salvos. É nele que alcançamos a salvação. Isso é uma doutrina muito bela e talvez a gente trate isso em algum EBD, pois ela é extremamente profunda. Há lançamentos de livros atualmente que chegam a ser dessa grossura, tratando somente dessa doutrina, a doutrina da nossa união com Cristo Jesus. Nele nós somos salvos. Mas nós percebemos que o texto mostra que Deus havia preparado um novo lugar para o seu povo. O povo da aliança, após a presença do julgamento ter passado, o Senhor inaugura uma nova criação. Nós vamos ver isso na sequência. Os animais passariam a ter medo da humanidade. Nós veremos que é apenas a descendência de Noé que dará sequência na humanidade, né? Os seus descendentes que darão sequência, e certamente nós somos descendentes de Noé. Há alguns que defendem que Noé é um segundo Adão, é uma representação de um outro Adão. E eu acredito que sim, exatamente isso. Pois não há mais a deformação como há nos dias de Noé, anterior ao juízo, como depois que ele desce. Mas bom, eu falei que o Senhor ele preparou um novo lugar para o povo da aliança, para Noé e sua família. E essa é a nossa lição 2. Deus foi preparar um lugar para você. Deus foi preparar um lugar para você. Deus preparou um lugar para Noé, e Noé guardava a promessa e observava os sinais da nova criação. Ele guardou a promessa de que o Senhor o salvaria. E ele fazia o quê? Ele observava os sinais, se a nova criação estava próximo. Então, por isso que ele lança, primeiramente, corvo, depois ele lança o pombo. Ele está observando os sinais. E aqui há uma lição maravilhosa para nós, porque Cristo ele diz que foi preparar um lugar para nós. Foi preparar um lugar. Ele diz que na casa do Pai há muitas moradas. Ele diz para os discípulos: eu vou preparar um lugar. E a ideia é de um lugar muito diferente daquilo que nós já conhecemos. Muito distinto. Quando fala de lugar, é um lugar físico, tá? Porque quando ele se ressuscita, ele ascende aos céus, ele vai em corpo glorificado. Alguns pensam que Jesus subiu aos céus em forma de alma, né? Ele só foi o espírito voando. Não, é em corpo glorificado. Matéria, corpo glorificado. Ele ascende os céus. E a ideia é que nós, no novo céus e nova terra, será um lugar onde nós podemos tocar um ao outro. Nós não seremos almas penadas flutuando nas nuvens. Não, essa ideia é muito ruim, muito antibíblica. Muito pelo contrário, nós teremos corpos glorificados assim como o Senhor. E qual a aplicação para nós aqui? Assim como Noé, nós devemos guardar a promessa. Que promessa? De que o Senhor vai preparar um lugar para nós. Ele foi para preparar um lugar para nós. E outra coisa que nós devemos imitar a Noé é observar os sinais. Observar os sinais da volta do Senhor. Observar, porque no momento quando Cristo ressurgir, estejamos preparados, pois aí sim vamos gozar do novo céu e nova terra. Vamos usufruir da eternidade, do novo de Deus para nós. Um novo ambiente, tudo diferente daquilo que nós imaginamos. Na verdade, quando nós falamos de eternidade, é algo totalmente distinto daquilo que nós podemos imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos imaginaram, travei aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. A gente não consegue conceber como será a eternidade. Mas eu gostaria de fazer uma aplicação interessante. Pense na paisagem mais linda que você já viu. Talvez você tenha feito uma viagem, você falou, nossa, que maravilhoso isso. Talvez você indo até o emissário submarino e observando aqueles mares, que belos são. Talvez um pôr do sol lindo. E você fala, nossa, o Senhor criou isso, que beleza, que maravilha nisso. Quando você observa um animal e você começa talvez olhando para um pavão, que cores maravilhosas, que cores lindas. Talvez você olhando para um céu estrelado e falando, nossa, que belo que o céu está hoje. Olha a lua como está, você chama até alguém para ver, olha, vem ver na janela aqui como está bonito, está lindo. Mas, meus queridos irmãos, eu vou falar uma coisa que um professor nosso sempre fala, isso aqui,
por mais belo que seja, é um grande cemitério. A morte presente em tudo. A criação, ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação, por mais bela que seja, ela ainda é deteriorada pelo pecado, meus irmãos. Agora você fala, puxa, se isso aqui é belo do jeito que é deteriorado pelo pecado, nossa, como será belo o novo céu e a nova terra. Porque isso aqui bonito do jeito que ainda está em deterioração, como será então esse novo céu e nova terra? Como será maravilhoso esse lugar que o Senhor tem preparado? Nas EBDs, pela manhã, nós vamos tratar, a partir do próximo domingo, mais especificamente sobre o que acontece com a nossa alma após a morte. Depois vamos tratar sobre a doutrina do céu, depois a doutrina do inferno. Nós vamos ver o que a Bíblia fala, como é esse novo céu e essa nova terra. É um lugar maravilhoso. Só para você se recordar, quando fala que o chão, ele é feito de ouro, e há pedras preciosas na edificação, ele está mostrando que aquilo que há de mais precioso para nós aqui na terra, lá é utilizado como asfalto. É isso que João escreve quando ele está tendo a visão na ilha de Patmos, que resultou no Apocalipse. Ele diz quão belo que é. Há um rio imenso saindo do trono de Deus, e esse rio alimenta todos os que estão à volta. É a fonte de sobrevivência, é o Senhor sustentando o seu povo. Nós vemos também lá que não vai ter necessidade de ter sol, nem de lua, porque o Senhor e o Cordeiro serão a luz que brilhará, raiará sobre todos os eleitos ali. Não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais enfermidade, não haverá mais dor. Que lugar maravilhoso! Tenha certeza disso, o Senhor foi preparar um lugar para você. Anseie esse dia, Mas vamos para o nosso último ponto. O texto continua dizendo assim: aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca, teto solar, ele tirou, e ele olhou, e eis que o solo estava enxuto, estava seco. Dá para descer já, hein? E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava completamente seca. Mas Noé não desceu. E você fica pensando, por que Noé não desceu? Porque se fosse a gente, opa, tá seco, vamos embora, né? Pô, não aguento mais ficar aqui dentro. Mas ele espera. O próximo versículo diz assim: então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Noé, ele espera a ordem de Deus. Quando Deus ordenou, acho que agora dá para descer. O Senhor falou. É porque ele amava a palavra de Deus. Aqueles que amam a palavra de Deus obedecem a palavra de Deus. Eles não dão um passo se Deus não for com eles. E é isso que Noé está ensinando para mim e para você, que muitas vezes queremos dar um passo maior que a nossa perna e não levamos em consideração, não a opinião de qualquer um, mas a vontade de Deus revelada em sua palavra. Noé amava a palavra de Deus, não da forma encadernada, maravilhosa como nós temos. Ele ouvia o Senhor falando com ele. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui é muito mais do que Noé tinha. Isso aqui é a revelação completa de Deus para a humanidade. Noé, ele ouvia a Deus, mas aqui nós temos a palavra de Deus, a revelação plena de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Ame sua Bíblia, ame a sua palavra, a palavra do Senhor. Os últimos versos concluem: saiu, pois, Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé, não apenas ele ouviu a palavra de Deus, mas ele obedeceu a palavra de Deus, a ordem de Deus. Não ame apenas conhecer a Bíblia, ame praticar a Bíblia, praticar a palavra de Deus. E aí você quer ver, puxa, como eu sei se sou de fato um salvo?
Como eu sei que sou de fato um daqueles que estarão em Cristo Jesus quando Ele voltar? É o apreço que você tem pela palavra de Deus, pela companhia de Deus, pela comunhão de Deus. O conhecimento não apenas intelectual, mas o conhecimento que trabalha o coração, que restaura o homem marcado pelo pecado, mas agora restaurado à imagem e semelhança do Filho de Deus, Cristo Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta: onde está sua Bíblia? Onde você deixou? Sua Bíblia, você consegue já escrever na capa dela alguma coisa? Porque a poeira está marcando nela. A sua Bíblia está que nem a minha, toda arrebentada. Porque alguém que tem uma Bíblia arrebentada pode ter certeza que a pessoa não está, né? Porque ela tem lido, ela tem manuseado a Bíblia, ela tem toda hora pegado a Bíblia e visto algo. Hoje nós temos aplicativos, hoje nós temos softwares da palavra de Deus, hoje nós temos aplicativos que fazem devocionais prontas, mas e a Bíblia de papel? Você tem contato com ela? Se eu falar para você abrir Malaquias, agora você consegue abrir rápido? Sofonias? Você sabe manusear bem a palavra e fala: puxa, eu sei onde que está, eu já li isso esses dias. Tem algumas anotações na sua Bíblia? Você tem rascunho? A sua vida pode mostrar que você tem devocional ativa, relacionamento com Deus? Ou você abandonou a Bíblia? Você não ama a palavra de Deus. Noé está ensinando para a gente que a gente tem que amar a Bíblia, a gente tem que amar a palavra de Deus. E certamente aqueles que, quando Cristo voltar, eles estarão, não a Bíblia somente debaixo do braço, pode ser que não esteja no momento com a Bíblia debaixo do braço, mas a Bíblia vai estar na mente e no coração, porque eles estão sempre com ela, eles carregam para cima e para baixo, eles anseiam pela palavra do Senhor. Quanto tempo você tem gastado diariamente com a Bíblia? Aí eu vou colocar um contraste: quanto tempo você gasta fazendo outras coisas, até coisas extremamente inúteis do seu dia, ouvindo podcast que só fala de groselha, que você fala: puxa, é interessante esse assunto aqui, vou ouvir, vou passar meu tempo. Quanto tempo você tem alimentado o seu coração diariamente? Muitos de nós estamos vivendo ansiosos porque a gente não alimenta mais o coração com a palavra de Deus. A gente sabe de tudo, meus irmãos. Que está tendo um conflito geopolítico, tem um problemão econômico se aproximando. A gente sabe que onde nosso time está na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas se eu falar: e a Bíblia, você conhece? Sabe quem escreveu a carta a Timóteo? Você conhece um pouquinho da Bíblia? Não, não conheço. Tolo. Hoje mesmo, Senhor, você pode perder a sua alma. Hoje mesmo você pode estar debaixo de um trem. Hoje mesmo um carro pode te pegar. Eu estou falando sobre urgência de relacionamento com Deus. Nós precisamos ter isso na nossa mente, em nosso coração. Mas eu estou falando do Deus que nos livra do julgamento. Aqueles que estão em Cristo Jesus, certamente o Senhor guiará até esse lugar. O Senhor, Ele guiou Noé em salvação. A arca não possuía, interessante, não possuía timão, não possuía leme, não possuía velas. Ele somente entrou na arca e esperou o Senhor levar ele. Isso demonstra muito a submissão, a confiança que ele tinha em Deus. Noé, ele só entrou e saiu da arca quando o Senhor ordenou. Quando a gente volta algumas páginas da Bíblia, a gente percebe: agora entra na arca. Ele terminou a arca, agora entra. Aí ele entrou. Aí a água baixou, aí ele ficou esperando. Imagine se fosse nós, ansiosos ali: caramba, que horas ele vai falar comigo para eu descer, não vejo a hora. Esses animais aqui estão fazendo uma sujeira miserável, não aguento mais o cheiro. Ele ficou esperando. Ele esperou, e o Senhor falou: agora desce. Agora ele falou, a palavra do Senhor manifestou, agora eu vou obedecer. Isso aqui demonstra, meus irmãos, que Noé, ele tinha uma confiança exclusiva no Senhor. Ele amava a palavra de Deus e entendia que somente o Senhor podia o salvar. O Senhor também, Ele só nos guiará até a nossa morada final, se a nossa confiança estiver exclusiva à palavra dEle. Não a fé, mas as obras. Não porque você paga suas contas em dia, não porque você trabalha todos os dias, não porque você não fala mal de ninguém no trabalho, não porque sempre que tem oportunidade você ajuda alguém. Não são essas coisas que nos salvam, pelo amor de Deus. É a fé unicamente no sacrifício perfeito de Cristo Jesus. É somente por meio de Cristo Jesus que somos salvos. Noé,
ele está mostrando para nós que a arca é uma espécie de cruz para nós. É somente em Cristo que somos salvos. É por meio somente da nossa união com Cristo, da nossa fé em Cristo que somos salvos. Eu gostaria de orar e nós reservarmos esse tempo para pensarmos em nossa vida. Baixe sua cabeça. O Senhor, Ele se lembrou de você, e se você está inserido no plano eterno de Deus, na salvação, tenha um coração grato por isso, e não desperdice nenhum momento para ficar longe da doce comunhão com o Senhor. Não espere somente o domingo para ter contato com a palavra de Deus. Deus, Ele foi preparar um lugar para você. Você que creu, Ele foi preparar um lugar para você. Ele não falou para um arcanjo fazer um novo céu e nova terra. Ele mesmo foi preparar um lugar. E lá na casa do Pai há muitas moradas. Nós devemos sonhar com o céu, nós devemos desejar o céu. O seu destino final não é a sua cova, não é um túmulo gelado, mas há delícias perpétuas preparadas para você que crê em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, Ele nos guiará até essa morada final, contanto que dependamos somente e exclusivamente dEle, somente dEle, nada mais. Santo Deus, nós te damos graças pela Tua palavra. Nós reconhecemos, Senhor, que precisamos desejar mais o Senhor, ter fome de Deus, ter fome da Tua doce presença, da operação interna do Espírito Santo constantemente a nos transformar. Ó Deus, por favor, aviva a Tua igreja, que sejamos um povo que ama o Teu livro, sejamos um povo que devore a Tua palavra, que não guarde somente na mente, mas no coração, para não pecar contra Ti. Ó Deus, nós rogamos, nós queremos ser um povo avivado, um povo fervoroso, um povo desejoso pelo Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor se lembrou de nós e nos inseriu no plano eterno da salvação quando enviou o Seu Filho amado Jesus. Ele assumiu o nosso lugar na cruz, Ele assumiu sobre si o nosso castigo, Senhor, e Ele ainda, ao assumir o nosso castigo, morrer, Ele ressurge ao terceiro dia, e depois de algum tempo andando com os discípulos, Ele ascende aos céus, mas antes Ele disse que iria preparar um lugar para a sua igreja, iria preparar um lugar maravilhoso, que nós não podemos nem imaginar quão maravilhoso será. Ó Deus, nós queremos ir para esse lugar, e contamos com a Tua ajuda constante, porque somente o Senhor nos guiando, segurando pelas nossas mãos, nós chegaremos do outro lado do rio, e nós veremos os portões eternos, e nós atravessaremos aqueles batentes, e estaremos para todo sempre diante do Senhor. Ó Deus, nós desejamos esse momento, nós aguardamos por esse momento, mas até lá, Senhor, ocupa a nossa mente com a Tua palavra, ocupa o nosso coração com a Tua palavra, ocupa as nossas mãos com um serviço ao Senhor. Nós não queremos ficar sentados como turistas, observando o que o Senhor tem feito. Não, nós queremos ser servos atuantes na Tua missão, queremos estar engajados com a grande obra do avanço do reino de Deus sobre esse mundo caído. Ó Deus, aviva a Tua igreja, é o que pedimos. Nós não estamos aqui com medo do julgamento, pois nós nos agarramos na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, e apenas dele dependemos a nossa salvação. É isso que nós oramos, gratos em nome de Cristo Jesus. Amém.